e também é secretária das Relações Institucionais do PT de Minas Gerais. Dandara, tá aí? Tô sim, Camila, muito obrigada. Quero começar parabenizando a Direção Nacional da Resistência Socialista na sua figura por produzir um espaço tão rico para a esquerda brasileira. Acho que hoje tem sido levantados aqui muitos pontos importantes de reflexão, não só de uma análise, né, da conjuntura, mas também pensando estratégias conjuntas, criando aí redes de articulação. Então, mandar um salve também para todos os internautas, a galera que está aí online acompanhando, assistindo, compartilhando. Nós estamos apostando agora no virtual para fazer esse ciclo de debate, de formação, e também mobilizando gente dos 4 cantos do Brasil. Então, muito obrigada mesmo. Eu queria concordar muito com as análises que precederam. Assim, nós estamos aqui agora, nesse momento, de debater o que foi apresentado, dizer que é muito rico tentar compreender a partir de várias interlocuções, né, de várias análises tão diferentes da esquerda. Assim. Queria enegrecer um pouco mais esse debate, entendendo a urgência de um debate antirracista que é latente hoje no mundo, né? E se a gente não conhece o nosso passado, não entende essas chaves de produção de desigualdade e vulnerabilidade, a gente tende a ter mais dificuldade ainda de combatê-los. Infelizmente, a democracia brasileira sempre se produziu numa chave da distopia da realidade da população negra. No Brasil, a democracia e o direito à liberdade dos negros e negras sempre esbarraram numa balança que é muito desequilibrada. Os sonhos da juventude preta de periferia, de quebrada, elas se esbarram ferozmente na bala de fuzil que cessa esses sonhos. Ser uma criança negra no nosso país e ser filha de uma empregada doméstica é ainda se ver despencando dos arranha-céus dos bairros ricos das grandes cidades. Ser uma mulher preta, mãe, empregada doméstica, que nesse momento de isolamento social e de pandemia não tem o direito de ficar em casa e tem que levar o seu filho para trabalhar, é perceber a vulnerabilidade da vida do seu filho quando aquela patroa pagou 20 mil reais para sair da prisão, né? Isso é fruto do nosso passado escravocrata. É muito importante refletir que dos 520 anos oficiais de história do Brasil, 388 foram de um processo de escravização formal, legalizado pelo Estado. Nós temos agora pouco mais de 100 anos o que nós, Movimento Negro, denunciamos enquanto falsa abolição. Porque no dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela só aboliu os crimes contra a humanidade que os senhores de engenho produziram. Não pensou e não constituiu direitos à comunidade negra, à população negra que aqui ficou. Ou nós somos expulsos das terras dos senhores, ou nós continuamos naquela condição de escravização. Por isso que refletir nesse momento o fascismo é importante enquanto unidade de luta, porque o fascismo ameaça a liberdade de todos e todas, mas é muito importante entender o contexto que a população preta vive em toda a diáspora africana, que é, infelizmente, um perpétuo fascismo da branquitude experimentado ao longo de muitos séculos. É o maior holocausto da história do nosso mundo, é o processo que a população negra vive em toda a diáspora, né? Todo fascismo no Brasil, ele precisa de racismo e de radicalização para ter sentido. E não é por acaso que os extremistas, se aqui se aliaram ao governo Bolsonaro, querem reeditar marchas da Ku Klux Klan por Brasília. Vamos ver o que foi aquela marcha com tochas de fogo denominadas os 300, né? Não é à toa que a fala do Intraub naquela reunião ministerial foi muito demarcada por um ódio muito centrado nas nossas comunidades, né? Quando ele disse que é contra o povo indígena. Não é à toa que o último ato dele, antes de cair do ministério, foi retirar a portaria de cotas da pós-graduação. E eu, como uma mestranda cotista do programa de educação da pós da UFMG, tenho muito orgulho assim, de me reivindicar cotista, e é muito importante denunciar isso, né? Ele resolveu sair atirando e atirando mais uma vez em corpos pretos. Bolsonaro tirou o recorte racial dos dados do Covid.
A gente estava começando a denunciar quem estava morrendo, quem estava sendo contaminado no Brasil, tinha corte e endereço certo. O pagamento no auxílio emergencial também não é à toa. Aquela marcha que Bolsonaro liderou de empresários para o Supremo também não é à toa. A elite brasileira, que é herdeira da Casa Grande, se vale das manifestações do neofascismo. Eles estão com a despensa cheia, eles reorganizaram as suas empresas e querem que o engenho se mantenha funcionando. Por isso, ser antifascista é muito preciso, é muito urgente, né? É necessário. Mas sem o antirracismo nessa pauta, muito pouco mudará e a gente não vai conquistar a democracia de fato de direito, né? Então, acho que é importante entender que não há democracia no racismo. O racismo é um estado de fascismo eterno. Da mesma forma, né, que a luta antirracista é o movimento democrático mais antigo desse país, o mais genuíno, o mais complexo, começou a se articular nos quilombos a partir de uma resistência negra dos escravos que fugiam da senzala. É muito importante perceber que o direito à vida, à cidadania, à dignidade plena tem que estar conectada e assegurada nessa luta antifascista, né? Não adianta o fascismo ser combatido e o racismo ser escondido nesse momento. Eu acredito firmemente que a pauta antirracista é muito necessária e, por isso, a gente precisa fazer alianças muito importantes nesse momento, né? E alianças que sintetizem essa luta ancestral contra as injustiças, contra a violência, contra o extermínio, contra a manutenção de privilégios, né? Contra esse estado permanente de exceção que o povo preto de periferia vive. A luta para ter fora Bolsonaro e novas eleições precisa sim ter povo na rua quando for possível, mas precisa também disputar a narrativa das efervescências que nós estamos vivendo hoje no mundo. Não dá para a gente deixar a Globo pautar o que é o antirracismo, porque a nossa luta antirracista ela é antissistêmica. A nossa luta antirracista ela é anticapitalista. Nós não podemos deixar o debate antifascista se perder no meio de inúmeras discussões, mas precisamos apoiar a iniciativa das torcidas organizadas nesse momento. Precisamos, principalmente, politizar o que significa o mundo do trabalho nesse momento de quarentena, a precarização, a uberização das relações, o que é esse empresário de si mesmo, precariado, que a mídia e o neoliberalismo insistem em introduzir. Os entregadores de iFood têm uma mobilização nacional convocada para o dia 1º de julho, e é muito importante que nós fortalecemos essa mobilização, porque é uma mobilização que debate muito as relações de classe que estão se atualizando no neoliberalismo. Então, acho que a gente precisa também pensar, para disputar novas eleições, que essas novas eleições a nível nacional passam pelas eleições esse ano, sabe? A gente precisa ter muita candidatura nos interiores, nas capitais, que façam essa disputa de narrativa. E para a gente se conectar com esse povo, que a Esther brilhantemente assim, descreveu a partir da pesquisa que ela desenvolveu, nós precisamos que a cara pública da esquerda, que a cara pública dos nossos partidos tenham cor, cheiro, identidade, origem do povo brasileiro. Nós precisamos apostar numa linguagem, num conteúdo, numa forma que chegue cada vez mais nos grotões. Se a população preta é a maioria desse país, se a população pobre é a maioria desse país, qual que é a chave, qual que é a linguagem que nos faz reconectar nesse momento? E eu acredito firmemente que nós também precisamos apostar num projeto de esquerda muito sofisticado e atualizado, né? Realmente tem um povo muito órfão esperando de nós a resposta, e nós só daremos uma resposta à altura se a gente se conectar com uma luta que é ancestral e olhando para um afrofuturo que está muito presente e vive entre nós. Então, muito obrigada, Camila, muito obrigada a todos os companheiros da Resistência Socialista, que a gente tem um dia muito, muito rico assim. Muito obrigada, Dandara, grande orgulho